como diria o robô da família Robinson, mais pesquisa, mais pesquisa. O último levantamento da Genial Quest perguntou aos deputados federais: quem será o principal candidato da oposição ao governo Lula nas eleições do ano que vem? Tchan, 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 tchan. 49% citaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E a pressão tá forte, hein? 13% ainda sustentam que deve ser o Jair Bolsonaro, mas que atualmente está inelegível. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é citada por 6%, enquanto o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro é lembrado por 5%. O governador do Paraná é a aposta de 4%. E ainda tem 3% que falam em Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. O senador Flávio Bolsonaro ainda é citado por 1% dos deputados federais. 19% não sabem ou não responderam. Muito bem. Então, o candidato aí que parece que agrega mais é o Tarcísio de Freitas. Ele tem a fama de ser bom gestor, de ter um bom trânsito na direita e também não deixa de ser um candidato palatável para a esquerda. Ele foi diretor do DENIT, né, sob Dilma Rousseff. Está sendo um governador super aprovado no estado mais populoso aí da União, que é o estado de São Paulo, mais rico da federação. Então, o Tarcísio de Freitas aí parece ser um bom nome para disputar a próxima eleição. O que você acha? Não é um bom nome? Talvez diminua um pouco essa polarização e a gente consiga uma administração profissional. Gostaria de te ouvir. Ao mesmo tempo em que o nosso querido Felipe Monteiro, nosso amigo, nosso querido companheiro de todos os dias aqui e meu amigo pessoal, não se sentiu muito bem, então ele teve que se ausentar aqui momentaneamente do nosso programa, nosso debate, mas está bem, está tudo em ordem. Quero te ouvir. Olha só, Capês, o grande problema do Tarcísio de Freitas é que ele está no Partido Republicanos. E nós sabemos que, na cabeça de Bolsonaro, teoricamente, uma pessoa que vai suceder a ele na presidência da República, ou como grande principal nome da direita, tem que estar alinhado com o PL. E o Valdemar Costa Neto já deu essas declarações também, dizendo que, abre aspas aqui na fala de Valdemar Costa Neto, o próximo candidato, se não for Bolsonaro, terá que ser do PL, seja ele quem for o indicado pelo ex-presidente da República. Ou seja, para que ele passe o bastão para o Tarcísio de Freitas, nós precisamos lembrar que ele precisa mudar a legenda do seu partido. Ele tem que sair do Republicanos e ingressar no PL. Assim como qualquer outra pessoa que possa ser indicado por Bolsonaro. Por isso, alguns cientistas políticos frisam que o nome principal será alguém com o sobrenome Bolsonaro. Ele parece que não quer abrir mão disso, trazendo talvez a Michele para esse cenário, mas esses mesmos cientistas políticos dizem que a Michele será um nome muito forte no Senado. E aí a gente vê a força que os seus filhos, tanto o Eduardo quanto o Flávio, têm nessa campanha aí, principalmente nessas pesquisas feitas de última hora. Eles não têm força alguma ainda no momento para contrapor ali, talvez, o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o atual presidente, que vem talvez para uma campanha aí para 2027. Sérgio Zagarino, eu quero te ouvir. Antes disso, uma pergunta. Você acompanhou a série Perdidos no Espaço ou não? Não, é do meu tempo. Dos anos 60, muito boa. O robô chamava B9. E o desenho Os Jetsons? Os Jetsons é da minha infância. Era Rosie, era a robozinha da família. Então, eu queria ouvir você. A vantagem do Tarcísio de Freitas é que ele não tem rejeição, ou não tem muita rejeição. Agora, o Bolsonaro, ele é um homem de opiniões fortes, o sobrenome Bolsonaro. Ele traz muita projeção, mas tem muita rejeição. Só que as pesquisas têm mostrado que a rejeição do presidente Lula está maior que a rejeição do Jair Bolsonaro. Como você vê o cenário dentro de um prisma realístico, ou seja, com o panorama atual, Bolsonaro é inelegível, então, tirando o Jair Bolsonaro, quem você apostaria no nome forte para mudar a atual situação do país?
Tarcísio de Freitas. Inclusive, estive com o governador Tarcísio ontem, num evento no Palácio dos Bandeirantes, e é impressionante como ele vem de encontro ao que o Rodolfo falou. Ele alia a técnica com a política. O evento do Palácio dos Bandeirantes ontem era uma entrega de algumas viaturas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, ou seja, tinha gente do estado inteiro lá. Quando anunciaram a entrada do governador para ir até o palco, ele levou 50 minutos para conseguir atravessar ali o auditório do Palácio dos Bandeirantes. De tanta gente abraçando e ele parando, cumprimentando todas as pessoas que queriam tirar foto com ele. E então, o que significa dizer? Que o Tarcísio, além de ser técnico, como você bem disse, ele trabalha no governo desde a época que a presidente era Dilma, ele também vem se demonstrando ser um excelente político. Não à toa, ele é ponderado em suas falas, o marketing dele tem modificado agora para dar abrangência para o Brasil inteiro. O marketing dele tem aproximado ele da população com as entregas que estão sendo realizadas aqui no governo do estado. Então, eu não consigo enxergar outra alternativa para o que vocês chamam de direita, para esse grupo que hoje está na oposição, que ainda são os remanescentes ali do governo anterior de Jair Bolsonaro, outro apoio senão o do governador Tarcísio, que consegue agradar os partidos de centro. É só você ver quem é o governo dele. O secretário de governo é o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, o maior articulador político do Brasil. Ele consegue navegar de uma forma muito tranquila com o PP. Ele consegue ter uma relação muito grande com o União Brasil. Partidos esses que têm espaço no governo federal do presidente Lula. E aí volta lá atrás na relação legislativo e executivo. Como é que está o Congresso com o Lula? Quando você falou PP, progressistas, né? Para não dar uma dúvida quanto ao fonema. O PP progressista, não PT, PP. PP, que é onde está afiliado agora Guilherme Derrite, que já praticamente vem a público dizer só em relação à candidatura dele ao Senado, é muito provável que aconteça. Que aí também vem de encontro ao que o Rodolfo falou. Todos os filhos do Bolsonaro, a estratégia do Bolsonaro, que atualmente está inelegível, e por mais que a gente tenha uma expectativa de que o Bolsonaro possa tirar essa inegibilidade, a realidade é essa, está inelegível. Então, qual vai ser a estratégia do PL, do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto? Eleger a maior quantidade possível de deputados, óbvio, porém, o Senado vai modificar 2/3. E hoje, a intenção da direita não é só ganhar a presidência, mas sim ter ampla maioria no Senado para conseguir dar o discurso deles, da narrativa para o próprio eleitor, de que é necessário fazer um contrapeso e um contraponto ao Mas, Zagarino, o Rodolfo Maris, você concorda com o Rodolfo Maris de que o Tarcísio, ele está no Republicanos, né? Que ele teria que mudar de partido e ir para o PL, ou dá para ele sair candidato a presidente numa composição Republicanos-PL, por exemplo, indicando a Michele Bolsonaro como vice-presidente, criando algum tipo de aproximação, uma engenharia política que não isole só no PP, no PL, desculpa. No PL. A resposta disso está na coligação, porque a gente tem que pensar que uma campanha presidencial ela é uma campanha milionária. O PL hoje é o partido que detém o maior fundo eleitoral. E isso é muito importante para uma campanha presidencial. Mas não necessariamente as pessoas elas vinculam o Bolsonaro e a ideia do Tarcísio a um partido. Se o Bolsonaro tivesse filiado no partido inexistente, no PI, as pessoas iam com ele. É a mesma coisa que se dá em razão de Tarcísio, que tem que ter esse carinho e essa indicação de Bolsonaro, seja no Republicano, seja no PL. Lógico, o Valdemar da Costa Neto, o boy, quer que o presidente seja do PL. O Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, quer que o Tarcísio permaneça. E quem que vai conseguir ganhar esse jogo? Para a população, pouco importa. Que partido que vai ficar mais fortalecido? A política não é assim, mas isso não significa dizer que isso vai inviabilizar o projeto do Tarcísio junto com os demais candidatos. Por que a política não é assim? Por que você fez esse aparte nele, interrompendo o Sérgio Zagarino? Você parece que não concordou com o Zagarino, ou você ficou magoado porque eu disse que não necessariamente o Tarcísio tem que mudar de partido. Você já ficou nervoso, já interrompeu o Sérgio Zagarino, então eu quero te ouvir. Não, me desculpa, Zagarino, e me desculpa, professora, tomando a parte aqui, tomando o seu lugar de fala, mas a política não é dessa forma, ô Capês. Você sabe muito bem, você já esteve lá.
Nós sabemos que um apoio do Bolsonaro que pediu emprego aqui domingo, na Avenida Paulista, em cima do trio elétrico, falando que se o Valdemar Costa Neto concedesse a ele ali um cargo de presidente de honra do PL, ou seja, já pediu emprego ali. Esse foi o posicionamento dele. E se ele vem a público e fala, queremos o Tarcísio para presidente, é o meu candidato, e não estando no PL, pode ser que o Valdemar Costa Neto encare isso como uma traição, porque tem outros nomes no PL que pode vir a público e pode surgir ou emergir como um candidato potencial para a direita. Nós sabemos que ele tem um apoio aqui em São Paulo, e talvez ele quebre essa corrente. Vamos lá, Lula 1... Depois o Lula se reelegeu, depois veio a Dilma 1, Dilma metade, porque depois ela sofreu o impeachment. Aí depois veio quem? Depois veio Michel Temer, quebrando essa corrente do PT, veio o Michel Temer. Aí depois veio o Bolsonaro e o Lula de novo. Talvez para quebrar essa corrente Bolsonaro, Lula, ou PT, talvez venha com muita força. Aí já não é uma questão de política dentro dos partidos, é uma questão humanitária. As pessoas, do povo, da população, enxergar a política. Falar, olha, eu tô cansado disso, dessa polarização de Lula e Bolsonaro. Vou quebrar isso aqui e vou voltar no Tarcísio, porque ele tem feito um ótimo trabalho em São Paulo. Mas nós sabemos que para uma corrida eleitoral, ele precisa ser exponencial também no Brasil. Bom, mas, Cíntia, só um minuto que o Sérgio Zagarino pediu uma parte. O Sérgio estava cochichando aqui enquanto você falava, dizendo assim, o Valdemar Costa Neto se sentir traído pelo Bolsonaro. Valdemar Costa Neto não tem tamanho para questionar o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é muito maior que o PL, tem mais de 50% da população. Tem a caneta na mão, mas fica com uma caneta num partido vazio, porque sem o Bolsonaro desaparece o PL. Eu pergunto a você, Sérgio Zagarino, o Valdemar Costa Neto vai dar ordem para Jair Bolsonaro agora? O Jair Bolsonaro, ele disse que ele é imbrochável, ele é imparável, ele não vai receber ordens de Valdemar da Costa Neto, pelo contrário, ele vai ajudar na construção desse diálogo com o Tarcísio para entender se é a melhor opção ser candidato pelo Republicano, ser candidato pelo PL. Quem sabe até mesmo o Kassab não convence todos eles a irem para o PSD. Ué, a gente não sabe. O Kassab tem feito um trabalho incrível no PSD, tanto é verdade que o PSD foi um fenômeno nas eleições municipais, aí conquistando inúmeras e tantas Sérgio, prefeituras. a gente não sabe, mas será que Kassab sabe ou Kassab não sabe? Kassab, a gente não pode... Do Gilberto Kassab, a gente não pode duvidar de nada. Ele, ao longo dos anos, tem se demonstrado um grande, talvez um dos maiores articuladores políticos. E o que você fala, Rodolfo, da população não querer nem o PT nem o Bolsonaro, eu acho que... Polarização. Da polarização. Ela cansa. Mas ela cansa. Mas hoje a gente não existe outra alternativa senão a gente ter que apostar que a polarização vai permanecer. Você pega, por exemplo, a Simone Tebet, que tentou esse discurso, os candidatos do Novo. Nossa, os do Novo. Na última eleição, o Dávila aqui, que é comentarista aqui. Rodrigo Garcia aqui, para governador do estado, veio no nem direita nem esquerda. Quem foi nem direita nem esquerda perdeu o rumo. Não, e ele falava, siga em frente. Não, segue em frente nada. As pessoas, elas não querem ninguém em cima do muro. Segue em frente para derrota. Quem está em cima do muro é morno. A pessoa quer saber se é quente ou gelado. Então, isso que eu ia aproveitar, trazer a Cíntia Nunes aqui para o nosso debate. Ô, Cíntia, hoje, com essa polarização, e eu concordo com o Sérgio Zagarino, o país não vai sair da polarização tão cedo. Talvez o Tarcísio fosse uma fase intermediária para depois uma passagem para uma outra posição. Mas hoje, ou você é direita ou você é esquerda. Se o país está dividido entre direita e esquerda, o âmbito da direita começa a ser ampliado, ou seja, como direita começa a ser classificada uma série de pessoas que anteriormente eram de centro, centro-direita, e como de esquerda, pessoas que eram de centro, centro-esquerda. É claro, se só tem duas opções, você vai para o lado com o qual você se identifica mais. Então aí eu pergunto para você, hoje nós temos como visão de esquerda, aqueles que têm uma visão mais assistencialista, vamos dizer até mais protetora do poder público, sem tanta preocupação com o equilíbrio fiscal, com o endividamento público, mais atento às questões sociais. E quem é de direita, no plano de vista econômico, que é uma ortodoxia fiscal, quer dizer, um pouco mais de controle, menos tributo para o crescimento natural econômico e geração de emprego, tem essa polarização.
Aí nós temos o segundo ponto que divide esquerda e direita. É a pauta de costumes, né? O pessoal de esquerda um pouco mais progressista, até alguns com uma linha extremada, mais na linha woke. Quem é de direita é um pouco mais conservador, e aí tem gradações, níveis de conservadorismo. Você acha que o Tarcísio, dentro do espectro mais amplo que hoje se considera direita, ele vai conseguir agregar centro, centro-direita, direita e até extrema-direita? Eu não gosto dessa expressão, mas até extrema-direita. Você acha que ele conseguiria pegar todo mundo e, de repente, até um pouquinho da centro-esquerda? Olha, Capês, hoje é o nome que tem a maior flutuabilidade entre esses dois lados, atualmente, né? Mas a política é um jogo que a gente não tem exatamente, embora a gente esteja aí às vésperas já do ano eleitoral, mas é sempre uma surpresa. Eu jamais, não sei se era uma ingenuidade da minha parte, jamais imaginei uma dobradinha Lula e Alckmin, por exemplo. Então, a gente não tem aí exatamente como saber se, de repente, no meio de tudo isso, algum outro nome venha a surgir. Mas, nesse momento, realmente, uma coisa que o Zagarino disse aqui, que eu concordo completamente, é que tem uma situação bem interessante em relação ao Tarcísio, que ele tem uma assessoria de imprensa que o coloca longe de conflitos envolvendo aí questões de muita complexidade, de questões polêmicas, né? As falas dele são falas bem arrazoadas, são falas que não se colocam exatamente aí no centro de situações nevrálgicas que podem polarizar mais as coisas. Então, hoje, realmente, ele me parece esse nome que tem a condição de circular, sem ser extremamente conservador, mas mantendo essa postura um pouco mais conservadora, como você disse, das pessoas que ficam mais à direita. Então, entendo que hoje ele é esse nome, né? Aparentemente, é a pessoa que consegue circular sem se envolver em grandes polêmicas, não tem rejeição extrema, então isso o coloca nesta posição. Se outro nome virar e vai reivindicar esse lugar, a gente não tem como saber. Mas hoje, aparentemente, eu enxergo o nosso governador aqui como uma pessoa capaz de circular por esses dois aspectos.